Beleza, Fran. Então, gente, boa noite, primeiramente a todos que estão aqui. Então, antes de começar a apresentação, eu queria falar um pouquinho do cursinho para quem não faz parte do cursinho, né, para os alunos da faculdade que estão aqui para apresentar. Porque às vezes muitos não conhecem o cursinho, não conhecem o projeto. Então, vou falar bem rapidamente bem breve mesmo sobre o cursinho, qual é o objetivo, etc. Então, o cursinho, ele é um projeto de extensão da UFSCar, do campus Lagoa do Sino, e ele tem como proposta a educação popular e também o apoio aos alunos que querem prestar o Enem ou outros vestibulares também. Os professores do cursinho, eles são na maioria alunos da UFSCar, alunos e também tem técnicos da UFSCar também atuando no cursinho, e a gente tem cerca de 100 membros, distribuídos em 12 grupos. Então, são 8 grupos de matéria, que é física, história, geografia, etc., e mais o grupo dos B10, da pedagógica, da comunicação e finanças e da secretaria. Então, esse é o nosso cursinho popular Carolina Maria de Jesus. A gente pediu para entrar aqui. E agora, para os alunos do cursinho que não sabem o que é integradora, né? Então, eu vou falar bem rapidamente também sobre o que é integradora. A integradora é um instrumento no qual os alunos eles têm um primeiro contato com os conteúdos da faculdade. Então, a integradora, ela preza pelo trabalho em grupo, para desenvolver nos estudantes o convívio com diversidade de pessoas, diversidade de opiniões e também de experiência. E como que é formado esses grupos da integradora? São escolhidos temas, todo ano são escolhidos temas diferentes, e dentro desses temas são sorteados alunos, tanto do primeiro quanto do segundo ano. Então, é um trabalho em grupo que tem alunos dos dois períodos, né, do primeiro e segundo ano. Esse ano, a gente está com 9 temas diferentes, então, para apresentar para vocês, a gente dividiu esses 9 temas em 3 grupos, que o primeiro é o grupo que trata mais da parte biomédica do vírus, né, que é o que vai apresentar hoje. Daí, para o mês que vem, a gente vai apresentar os grupos que tem mais a ver com a questão ambiental, né, que a relação do coronavírus com o meio ambiente. E, para agosto, a gente tem os grupos que ficaram com um tema mais social, tipo coronavírus e saúde mental, educação e etc. Os próximos encontros dessa apresentação de integradora, a gente ainda vai definir a data. Bom, eu acho que eu não esqueci de falar nada, então, então vamos lá, gente. Se quiserem começar já a apresentar, fique à vontade. Oi, boa noite, todo mundo. Meu nome é Franciele, nós somos, como o Ítalo já falou, dos perfis 1 e 2 do curso de Ciências Biológicas da UFSCar, da Lagoa do Sino. Além de mim, vai participar dessa apresentação a Bianca, a Gabriele, a Júlia, a Victória, o Vinícius e a Vitória. Nesse trabalho, pode passar, vão ser apresentados, nós vamos fazer uma breve apresentação de 3 temas integradora de 2020, que teve como tema central, né, a Covid-19. Os temas vão ser imunologia, respostas a agentes virais, vírus, características gerais e específicas, e impactos da pandemia na produção de vacinas. Pode passar. Para a gente entender bem o sistema imune, eu vou apresentar um aspecto um pouco mais geral dos organismos. Atualmente, a gente sabe que todos os organismos existentes, ou eles são as próprias células, ou eles são compostos de células variáveis. Elas podem ter diferentes formas e
essas diferenças têm relação direta com o grau de complexidade das funções que elas vão exercer. Os organismos mais complexos, eles possuem diferentes tipos de células, que vão se unir formando os tecidos. Na imagem, você pode verificar que uma célula vai formar o tecido, aí logo em seguida, o órgão, que é o estômago, ele é formado por 4 tipos de tecidos diferentes. E aí, um conjunto de órgãos forma um sistema, que são todos com a mesma a mesma finalidade, e eles vão formar o sistema, e o conjunto de sistemas forma o organismo completo. Alguma pergunta até aqui? Não? Pode passar. Bom, agora focando no sistema imune, a gente vai falar alguns componentes dele. Primeiro, a gente tem que entender a diferença entre antígeno e anticorpo. O antígeno nada mais é do que uma parte de algum patógeno. Por exemplo, uma proteína do SARS-CoV-2, vamos dizer. E aqui a gente tem o anticorpo, que ele está em formato de Y. E o que é o anticorpo? O anticorpo ele é produzido em resposta a um antígeno. Ele é produzido para combater esse antígeno, essa molécula estranha que o corpo não está reconhecendo como dele. E aí, essa ligação entre o antígeno e o anticorpo desencadeia uma resposta imunológica. Aqui nessa segunda imagem, a gente tem uma célula, a medula óssea, e uma célula. Essa célula sofre diferentes diferenciações em outras células, por exemplo, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, e cada uma delas tem uma função no sistema imune. Por exemplo, o basófilo vai combater um vírus. O linfócito vai produzir anticorpo. Então, cada uma tem a sua função. Pode passar. Aí, todo mundo conseguiu entender a diferença de antígeno e anticorpo? Vou entender como sim. Ok. Agora, os órgãos linfóides e os tecidos linfóides. Bom, os órgãos, eles vão ser o principal mecanismo da resposta imunológica, e eles são divididos em primários e secundários. Os primários são constituídos pelo timo e a medula óssea, e são responsáveis pela produção, maturação e diferenciação dos linfócitos e outros tipos celulares. Já os secundários, eles são compostos pelo baço, linfonodos e tecidos linfóides. E neles há o encontro dos antígenos e dos linfócitos, consequentemente a produção de anticorpo. Aqui, nessa segunda imagem, a gente tem os tecidos linfóides, e eles são associação com nodos linfáticos. Se vocês verem, aqui eu tenho um linfonodo, que nada mais é do que um nódulo linfático em associação com linfócitos T, linfócitos B, enfim, são vários tipos de linfócitos. E eles vão agir na proteção contra possíveis invasores microbianos, devido à grande exposição de alguns órgãos. Por exemplo, nossas vias aéreas, elas estão em constante exposição a agentes infecciosos, por isso que a gente usa máscara, para dar uma segunda proteção ali, e não fazer com que o patógeno adentre o nosso corpo, e aí esses tecidos têm essa função. Se entrar alguma coisa aqui, eu vou ter que me defender. E essa é basicamente a função do sistema imunológico, defender contra agentes infecciosos. Aí pode seguir. Bom, eu vou falar, boa noite a todos, primeiramente, e eu vou falar de respostas do nosso sistema imune, né? Por exemplo, o nosso sistema imune, ele tem 2 tipos de resposta, a inata e a adaptativa. A inata é a resposta que acontece logo após o patógeno entrar no nosso corpo. Ela é a nossa primeira linha de defesa, é uma resposta rápida que busca eliminar esse patógeno. E ela também permite o desenvolvimento da resposta imunológica adaptativa, que é essa já na barra vermelha aqui, ó, na imagem, que é uma resposta onde ocorre a identificação do patógeno. Ou seja, os anticorpos,
e linfócitos que vão combater ela são específicos para aquele patógeno. E isso também acaba formando uma memória imunológica, porque esses linfócitos e anticorpos continuam circulando no nosso corpo após a infecção, né? Após a gente estar curado. Então, quando o patógeno adentrar no nosso corpo novamente, a resposta vai ser muito mais rápida, porque né, o corpo já conhece esse patógeno. Isso tem muito a ver também com a vacinação, que a gente vai falar mais para frente. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou entender. Linfócito, todo mundo. Se tiver tudo bem, pode passar. Acho que pode Olá, passar. boa noite. Ah, tá. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os vírus. Bom, primeiramente, o que são vírus, né? Por meio de alguns estudos e algumas observações com relação a eles, a comunidade científica veio elaborando diversas teorias sobre como eles são vistos. Em 1935, o virologista Wendell Stanley observou o vírus do mosaico do tabaco, e ele o descreveu como um aglomerado de substâncias químicas, onde mais tarde chegou a discussão. Os vírus eles são seres vivos ou inanimados? Conforme a teoria celular de Schleiden e Schwann, a definição de um ser vivo é de ele ser constituído por células, de uma forma que nós podemos considerar as células como a unidade estrutural básica dos seres vivos, como já foi mostrado anteriormente. Porém, os vírus eles são acelulares e não possuem a capacidade de se multiplicar sozinho. Podemos classificar os vírus conforme o seu tipo de ácido nucleico e a forma do capsídeo e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Independente disso, se mantém a mesma regra, de que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Porém, eles também podem parasitar diversos tipos de organismo, como, por exemplo, células de animais, vegetais, bactérias e fungos. Os vírus, eles podem gerar diversos sintomas e sinais devido às suas características específicas, são influenciadas por fatores genéticos de cada agente viral e hospedeiro. Isso ocorre em decorrência ao grau de virulência do vírus, podendo ele ser mais ou menos abrangente, assim como as diferentes respostas imunológicas do seu hospedeiro. Dessa forma, para garantir que a infecção seja bem-sucedida, é preciso que 3 coisas sejam atendidas: que haja material viral suficiente para dar início no processo de infecção, que o sítio celular de entrada ele seja acessível e o vírus, e que os mecanismos de defesa do hospedeiro estejam inativos ou ausentes. No geral, os vírus eles penetram no organismo pelo contato celular na superfície do corpo, como as mucosas do trato respiratório, no caso do coronavírus, a pele, no caso do HPV, mucosa do trato gastrointestinal, no caso do vírus hepatite A, e gastrourogenital, como HIV, e entre outros. Os hospedeiros eles também podem ser assintomáticos, transmitindo a doença por um período maior de tempo e dificultando a identificação do diagnóstico. Tudo bem até aí? Se estiver tudo bem, eu vou passar, então. Eu vou assumir que sim. Vou comentar agora um pouco sobre as pandemias. Em dezembro de 2019, um novo vírus ele foi detectado na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, que foi denominado posteriormente como SARS-CoV-2, que causou um surto de casos de pneumonia viral. De maneira geral, os casos eles estavam associados ao mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, onde eram vendidos animais vivos, o que fez surgir a hipótese, depois confirmada, de que a Covid-19, a doença causada por esse vírus, ela teria origem zoonótica. No geral, nós podemos definir as pandemias como um surto de doenças com disseminação em escala mundial. Inúmeras pandemias foram registradas durante toda a história da humanidade. Entre as mais severas, a gente pode destacar a peste negra, o HIV, a cólera, o SARS, a varíola e a gripe espanhola. Essa última que dizimou em média 50 milhões de pessoas pelo mundo e pelo menos 1/3 da população mundial daquela época foi infectada com essa doença. Apesar de não existir um conceito muito concreto sobre seus aspectos, a gente pode definir algumas características chaves que vão nos ajudar a entender melhor a definição de pandemia, como, por exemplo, possuir uma ampla extensão geográfica, que é uma característica das doenças que ocupam grandes áreas, como, por exemplo, o surto de H1N1 em 2009, que por volta de outubro do mesmo ano havia sido registrado em cerca de 191 países.
e a infecciosidade da doença e sua contagiosidade, já que a ocorrência da doença em um indivíduo depende da ocorrência nos outros membros da população, sendo transmitida de uma forma indireta ou direta. Além da consequência debilitante, muitas vezes fatais, que as pessoas atingidas por esses surtos, as doenças infecciosas podem ser extremamente nocivas à estabilidade social, econômica e cultural, em escala micro e macro, como tem acontecido durante toda a história, né? Já que o impacto ele não se limita apenas à saúde das pessoas, mas sim a de todos os sistemas. Do ponto de vista social, a pandemia ela é um reflexo de um processo histórico, cultural e político, que se refere ao modo de vida do homem sobre os efeitos do capitalismo. E estudos apontam que os impactos das pandemias não são vivenciados de forma homogênea entre as pessoas, como, por exemplo, os indivíduos que mais vêm a óbito no Brasil devido à pandemia do coronavírus são pessoas negras, indígenas e de baixa escolaridade, contribuindo ainda mais para o aumento das desigualdades sociais. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, Bianca. No Eu vou chat não prosseguir, tem então. nada ainda. Tudo bem, então. Oi, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriele e vou falar um pouquinho sobre como ocorre a reprodução viral. E, bom, relembrando, né, para que a reprodução ocorra, é necessário que seja no meio intracelular, ou seja, dentro de uma célula hospedeira. E essa replicação ela pode acontecer de dois jeitos, chamados de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Beleza, né? Mas quais são as diferenças entre esses dois ciclos? Pode passar, por favor? Bom, nessa imagem, temos como exemplo um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. E, primeiramente, no ciclo lítico, ali do lado esquerdo, esse vírus ele invade a célula hospedeira, colocando o seu DNA dentro dela, como pode ser visto ali em cima, e a partir disso passa a comandar toda a síntese de proteínas e se replicar ali dentro. E após ele realizar todo o ciclo, se replicar e tudo mais, ocorre então a lise celular, que é a ruptura da célula, e os novos vírus formados eles vão ser liberados no organismo, podendo infectar outras células do corpo também. E inclusive os sintomas, né, causados por vírus que se multiplicam dessa forma, eles aparecem rapidamente. Agora, no ciclo lisogênico, o vírus ele começa invadindo a célula, inserindo seu material genético, né, da mesma forma que no lítico. Só que a diferença é que nesse, o DNA viral ele se torna parte do DNA da célula infectada, não interrompendo as funções normais da célula. Mas, durante a divisão celular, esse material genético do vírus ele vai sofrer duplicação juntamente com o material genético da célula. E assim transmitindo as informações virais sempre que passar por essa divisão mitótica, como a gente pode ver na imagem. E nesse caso, os sintomas eles podem demorar a aparecer, já que o vírus ele permanece ali como se estivesse, entre aspas, adormecido, o chamado período de latência, onde ele não se manifestou ainda no organismo, né? Mas ele pode despertar a qualquer momento e atingir o ciclo lítico, onde vai ocorrer a lise celular, como eu já tinha dito anteriormente, e o vírus ele então vai se espalhar pelo organismo, infectando outras células vizinhas também. Um bom exemplo de vírus que se replica dessa forma é o HIV, que é o causador da AIDS. Bom, agora para finalizar essa parte de reprodução viral, eu trouxe também um GIF que eu achei super interessante de um site chamado Amoeba Sisters. Inclusive, eles também têm um canal no YouTube incrível, super didático. Se alguém se interessar, depois eu passo o nome certinho do canal no chat. Mas, voltando, acho que com esse GIF fica um pouco mais claro, né, como esses dois ciclos ocorrem. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tem uma pergunta no chat da Sofia. Pode ir, Ela está perguntando se no final dos dois ciclos a célula morre. Isso, porque no final do ciclo ocorre a lise celular, que é a ruptura da célula,
Então, a célula acaba morrendo. Alguma dúvida a mais? Não, por enquanto no chat é só essas mesmo, só essa mesmo. Então tá bom, eu vou passar agora a fala para a Vitória. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Vitória. Acho que vocês me conhecem, que eu dou aula para vocês aqui. Mas eu já Vitória, vi. desculpa Oi, interromper. É imagina. que alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver quem que foi. Oi, eu. Ah, foi a Camila, né? Pode falar, Camila. Não, é a Ana. Ah, tá, Ana, desculpa. Confundi aqui. Imagina. Qual que são os dois ciclos mesmo? Acabei esquecendo. Oi, é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Tá bom, obrigada. Imagina. Pode ir? Alguma dúvida a mais, gente? Se vocês querem levantar a mão, falar no chat, a gente tá sempre olhando. Mas bom, eu sou a Vitória e eu vou falar agora com vocês um pouquinho sobre algumas características específicas do SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2, ele pertence à família Coronaviridae, que é uma família de vírus encapsulados, chamados popularmente, né, de coronavírus. O genoma desses coronavírus é composto por um RNA de fita simples positiva, e em geral esses vírus infectam aves e mamíferos, causando doenças graves, como a SARS e a MERS. A SARS é a síndrome respiratória aguda grave, e a MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, além da atual pandemia. Bom, a gente pode destacar na composição dos coronavírus 4 principais proteínas estruturais presentes neles, né? A primeira delas é a proteína M, ou proteína de membrana. Depois a gente tem a proteína de nucleocapsídeo, proteína N. Tem a proteína E, do envelope. E, por último, a proteína spike. Além disso, a gente também pode dividir a estrutura desses coronavírus em duas partes principais, né? Como a gente pode ver na figura, a primeira parte é constituída pelas proteínas M e NE, formando a parte mais externa do coronavírus. E mais para o interior, a gente tem a proteína do nucleocapsídeo e o RNA, formando a parte interna. Então, por fora, a gente tem as proteínas M e S, e por dentro, a proteína N e o RNA viral. Bom, a proteína que mais caracteriza esse grupo é a proteína spike. Ela recobre, né, os coronavírus, conferindo projeções de superfícies que formam uma espécie de coroa, e por isso a denominação coronavírus. Essas estruturas, elas podem apresentar diferentes formatos e dimensões, e elas são as grandes responsáveis pela ligação dos coronavírus às células hospedeiras. Agora eu vou passar minha fala para outra Vitória. Boa noite, gente. Bom, eu vou falar de forma breve sobre a infecção viral, né? Que é muito importante a gente destacar aqui o SARS-CoV-2, né? Em nós humanos, ela se dispersa através das gotículas de saliva que a gente libera ao tossir, espirrar, falar, e elas podem se aderir às mãos, que por sua vez, né, elas vão tocar em superfícies e contaminar essas superfícies. O indivíduo, então, ao ingerir ou inalar essas gotículas que contêm o SARS-CoV-2, essas partículas virais, elas vão atacar as células de revestimento das fossas nasais, né, que como foi dito pela minha colega Bianca anteriormente, né, elas vão atacar o trato respiratório em nós, seres humanos. Tem uma pergunta aqui no chat da Naeliane Ramos. Ela pergunta qual o ciclo do coronavírus? Eu não entendi muito bem a pergunta, né, Liane? Você pode repetir, por favor? Não, ela perguntou qual que é o ciclo que o coronavírus realiza. Se é lisogênico ou lítico, né? Acho que é isso. Ah, tá. Ah, sim. Acho que seria o lítico. Isso. Por que o lítico? Eu posso? Pode. O lítico, eu vou explicar agora um pouquinho do mecanismo de entrada do vírus na célula, daí talvez você entenda o porquê que seria o lítico, né?
Ele tem o material, como já foi dito, o material genético dele é o RNA. Então, eu só vou explicar um pouquinho rápido aqui a entrada dele, e logo em seguida eu já falo sobre o ciclo lítico, tá bom? Então, como já foi dito antes, o SARS-CoV, ele é um vírus envelopado com espículas, né, que é a proteína spike, e essas espículas, ao entrar em contato com a membrana da célula do hospedeiro, ela é reconhecida pela ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Ela está presente na superfície da membrana da célula. Nesse caso, ela está presente principalmente nos tecidos endoteliais, que são do pulmão, no rim, no coração e no intestino. Daí, eu vou, nessa imagem da esquerda, ela está mostrando a entrada do vírus através da fagocitose. Ele entra em contato com a ACE2, através do endossomo, ele é fagocitado para dentro da célula, ele tem um contato com essa catepsina L, e aí ele libera o material genético para dentro, no caso do citoplasma. E esse método de entrada é pela fagocitose. Já o da direita, ele é pela fusão de membrana, que aí tem a participação tanto da enzima conversora de angiotensina, quanto também de uma outra proteína de membrana, que é a protease transmembrana 2, que é esse TMPRSS2. E nesse caso, ele entra direto, ele só entra em contato com essa protease, e daí ele já libera o material genético dele para a célula. E aí, só para complementar, nesse caso, o ciclo lítico, o material genético dele, ele não entra em contato com o material genético da célula. Por isso que o ciclo dele é o ciclo lítico, porque esse material, ele não funde com o material genético, que é o RNA, que está presente no citoplasma. Deu para entender? Ou ficou um pouco confuso? Ah, tá. Obrigada. Pode passar, Bianca. Aqui eu trouxe uma animação que é representando essa fusão por membrana, na qual o vírus ele não chega a entrar completamente na célula, não é pela endocitose, ele só tem o contato na membrana, e na membrana mesmo ele já libera o material genético para dentro da célula. Pode passar. Alguma dúvida? Não? Tá bom, pode passar, Bia. Bom, gente, então, e com relação aos sintomas, né? Após o contágio, os primeiros sintomas, eles vão se manifestar de 2 a 14 dias. Em geral, grande parte das pessoas, elas vão apresentar os mesmos sintomas no 5º dia. A entrada do vírus, então, como a Fran disse, né, ela pode ser dada pela ligação da enzima IC2, né, e até o atual momento ela se mostra o principal portal de entrada do vírus. Ela está presente nos pulmões, principalmente nas células alveolares. E aí, então, ao se ligar a IC2, né, o SARS-CoV-2, ele gera uma desregulação dessa enzima. E aí, isso vai determinar o aumento da angiotensina 2. Mas aí, como que funciona? Ao infectar as células alveolares, o vírus ele vai estar se multiplicando e matando a célula hospedeira. E aí, depois, ele vai ser liberado para contaminação de outras células. E aí, isso vai gerar um estímulo das células do sistema imune, que vão ser ativadas e vão liberar mediadores que vão gerar uma inflamação nos pulmões e em outras regiões do corpo. Então, a partir do momento em que o vírus ele vai se manifestar nos pulmões, ele pode se alastrar para atacar outras regiões do corpo, como o estômago, o intestino,
que vão causar os sintomas mais comuns, né? Que são a febre, a tosse e a fadiga. Entre outros também, né, as secreções respiratórias, dor de cabeça, diarreia. E também o vírus pode atacar as células dos rins, do fígado, do coração, e isso pode levar à síndrome respiratória aguda grave. A lesão cardíaca também, lesão renal, infecção secundária e choque. O SARS-CoV-2, quando ele se torna grave, é uma doença sistemática que se caracteriza pela hiperinflamação, que significa que acontece, né, uma tempestade de citocinas, ou seja, uma resposta hiperativada e descontrolada do sistema imune. E aí é possível citar que a lesão cardíaca provocada pela infecção do SARS-CoV-2, ela é uma característica da doença que pode ocorrer entre 20% a 30% dos pacientes hospitalizados e que pode contribuir para 40% das mortes. Até aqui tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Então tá bom, obrigada. Bom, agora falando um pouquinho sobre as mutações. As mutações genéticas, elas são processos naturais, cotidianos, e as mutações já aconteceram diversas vezes dentro do genoma do SARS-CoV-2. Essas mutações, elas implicam na alteração de taxas como a taxa de mortalidade e a taxa de transmissão. Porque quando o material genético é copiado, são geradas algumas diferenças na sequência de proteínas e na sequência de aminoácidos também. Isso é uma mutação genética. Então, essas diferenças quando você copia, quando você replica o código genético, essas diferenças, elas são as mutações que a gente fala. E elas já ocorreram várias vezes dentro do SARS-CoV-2. Nos organismos baseados em RNA, que é o caso dos coronavírus, essas diferenças, elas ocorrem constantemente, porque como a cadeia deles é simples, né, é uma fita de RNA simples, essa cadeia simples, ela está mais propensa à ocorrência de novos erros ao copiar, né, ao replicar. O genoma de referência para o SARS-CoV-2 é o NC045512.2. Ele foi sequenciado na China e apresentado em janeiro de 2020. Esse nome é estranho, mas fiquem tranquilos, não precisa encocar com ele, não. Bom, as alterações genéticas, elas são refletidas como, né? Através da elevada taxa de mutação, a gente tem uma elevada taxa, uma elevação em outras taxas, né? Atualmente, falando dessas variantes, né, dessas consequências, algumas variantes que dominaram rapidamente os países em que elas surgiram são a B117, encontrada primeiramente no Reino Unido, em dezembro de 2020, e depois, no mesmo mês, outra variante foi descoberta na África do Sul, denominada 50YV2. Bom, a variante do Reino Unido e da África do Sul, elas apresentaram menores taxas de atividade de neutralização. E levando em consideração a imunidade em pessoas vacinadas, né? O que isso significa? Que foi demonstrado que essa diminuição, ela pode afetar a eficácia de algumas vacinas contra o risco de infecção. Por isso, elas são tão importantes, né? As mutações, elas ocorrem toda hora, mas nem sempre elas são mutações tão importantes, né? No caso dessas variantes, como a da África do Sul e do Reino Unido, aí sim a gente vê uma importância, né? Uma importância de olhar para essas mutações. E isso por quê? Né? Por que a gente tem que prestar atenção? Porque essas variantes, elas podem não ser tão bem afetadas pela vacina. A vacina pode não ter tanta eficácia nelas quanto nas outras, né? E como hoje em dia a única forma de combate ao coronavírus são as vacinas, né? De prevenção também. Enfim, além disso, aqui no Brasil surgiram outras duas novas linhagens, a P1 em Manaus e a P2 no Rio de Janeiro. E ambas elas têm alterações da proteína spike, né? Além de outras mudanças genéticas importantes também. Bom, a nova cepa de Manaus, ela indica maiores taxas de transmissão e reinfecção, e já a linhagem do Rio de Janeiro está mais relacionada à facilidade de entrada do vírus na célula, né?
já que o vírus não é neutralizado pelos anticorpos, como deveria ser. Existe também uma outra linhagem importante, que é chamada de B1617, que foi detectada pela primeira vez na Índia em outubro de 2020. Essa nova variante está presente em 66 países atualmente, incluindo o Brasil, e seus primeiros casos foram confirmados no dia 20 de maio de 2021. Casos confirmados, por exemplo, no Maranhão e no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Existem evidências que essa variante ela possui maiores taxas de transmissão, e por isso ela foi classificada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma variante de preocupação, juntamente com a variante de Manaus, do Reino Unido e da África do Sul. Agora eu passo minha palavra. Bom, agora eu vou falar um pouco dos estudos imunológicos sobre o SARS-CoV-2. A gente viu, né, principalmente no começo da pandemia, que tinha vários testes que poderiam identificar a presença do... Não a presença, né, mas detectar que você está com a Covid-19. Existem vários tipos de testes, um deles são os testes sorológicos, que envolvem uma reação de antígeno e anticorpo, né? E, por exemplo, um dos testes identifica o anticorpo IgM, como vocês podem ver na imagem. O IgM é esse azul bem clarinho, né? E ele tem o... E por que, por exemplo, os testes tem teste que é melhor ser feito nos primeiros dias, outros a partir do 7º, por causa, por exemplo, olha o IgM, né? Ele é um anticorpo que o pico dele está entre 7 e 14 dias após o início dos sintomas. Se você for no gráfico, o número 0 é o início dos sintomas, e não quando o vírus entra no seu corpo, né? É quando começam os sintomas. A partir de 7 até 14 dias, os testes que identificam o IgM são melhores, porque a taxa de IgM está bem alta. E, por exemplo, os que identificam o IgG já é entre o 21º e o 28º dia, porque é quando o IgM diminui e o IgG aumenta. Outro teste é o de PCR, né, que também foi muito falado. O do PCR, ele identifica o material genético do vírus. Portanto, ele é indicado para 3 a 5 dias, né, depois do início dos sintomas. Porque a gente pode ver no gráfico que ali entre 0 e 7, né, a carga viral está bem alta. Então, esse teste de PCR que identifica o material genético do vírus, ele tem uma grande eficácia. Esse teste PCR é aquele que a gente coloca um cotonete, né, no nariz ou na garganta e acaba identificando o material genético do vírus. Pode passar. Outra coisa que se falou bastante foi da imunidade de grupo, né? O que é imunidade de grupo? Ela é a quantidade de pessoas, né, a porcentagem de pessoas na população que precisam estar vacinadas para proteger, né, para parar a taxa de transmissão. A gente pode ver, por exemplo, nessa imagem, que as pessoas em azul são as pessoas que estão saudáveis, mas elas não estão imunes. E as pessoas em vermelho estão doentes. A gente vê como ninguém está imunizado, olha como é transmitido, né? Como muitas pessoas acabam ficando doentes. Uma transmissão bem rápida. Pode passar. Nessa segunda imagem, nós vemos que tem algumas pessoas em amarelo que são pessoas que estão imunizadas, né? Que pode ser, por exemplo, a vacina. Em algumas doenças, né? Por exemplo, a catapora. Você pega uma vez a doença e depois dificilmente, né? Não sem chance, mas dificilmente você vai pegar de novo. No caso do Covid, tem muitos casos que a pessoa pega e depois pega de novo, né? Por isso que é importante mesmo quem ficou doente tomar a vacina. Mas você vê que poucas pessoas imunizadas não tem um efeito muito bom, né? A transmissão, ela continua alta. Pode passar. Então, assim, as doenças elas variam, né, entre 75% a 94% da população ter que estar imune para que a transmissão acabe, para que não tenha mais transmissão.
A gente vê nessa imagem, ó, muita gente, nesse caso, muita gente imunizada. A gente vê como que a taxa de transmissão é pouco. Ó. Na primeira figura tem 2 pessoas, na segunda tem 3. Então, essa é a importância da imunização. Que quando a gente imuniza muitas pessoas, é chamada de imunidade de grupo. Alguma pergunta? Deu para entender legal? Bom, então pode passar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os históricos das vacinas. E a primeira coisa é saber o que é uma vacina. A vacina é uma substância biológica composta por micro-organismos patogênicos que podem estar mortos, atenuados ou fragmentados. Por que eles têm que estar numa dessas 3 formas? Para que não provoque uma doença. Para que eles não tenham essa capacidade de provocar a doença quando injetados no organismo. E as vacinas têm a capacidade de estimular o organismo a produzir anticorpos contra determinado agente patogênico. Então, lembra dos anticorpos que a gente comentou lá no começo? Os anticorpos são para quê? São para matar o patógeno. Se eu já tenho anticorpos produzidos numa infecção, eu consigo me proteger e não tenho a doença no seu modo mais grave. Então, os anticorpos eles vão agir neutralizando as ameaças dos patógenos ao impedir sua proliferação. Diante disso, a vacinação é uma maneira eficaz e segura de prevenir diversas doenças. E aí, a gente entra na questão, como surgiu essa ideia de vacinação, né? Como que começou isso? Aí pode passar para o próximo slide. Surgiu com Edward Jenner, não sei se fala assim, mas tudo bem, em 1796. Surgiram alguns boatos de que a população que criava gado bovino não contraía varíola. E nessa época existiam 2 tipos de varíola, a varíola humana e a varíola bovina. E aí ele percebeu, vamos tentar fazer um teste aqui. Então, vocês estão vendo o menininho na foto? Ele está machucando o menininho e ele vai passar por cima do machucado um material contaminado por varíola bovina. E esse menino, depois de um tempo, ele apresentou alguns sintomas, mas sintomas leves da doença. Depois, esse mesmo pesquisa, não sei se, acho que ele era médico, esse mesmo médico, ele pegou um material contendo a varíola humana e passou sobre outro machucado no menino. E ele percebeu que o menino não apresentava nenhum sintoma grave da varíola humana. E a varíola humana, em comparação com a bovina, era bem mais grave. E aí que surge a questão da vacinação. Então, quando eu injeto um patógeno fragmentado, atenuado, então, assim, com baixa, vamos dizer, baixa capacidade de provocar uma doença grave em alguém, eu consigo produzir anticorpos e caso a pessoa sofra uma infecção pelo vírus ou por qualquer outro agente, ela vai conseguir combater ele com mais eficácia, mais eficiência. E aí, a partir do século XIX, houve o início da vacinação em massa. Então, começou a se desenvolver várias vacinas e eles falaram assim, vamos vacinar todo mundo para prevenir essas doenças. E aí, volta na questão do que o Vinícius falou. Se eu tenho muita gente vacinada, eu consigo desenvolver uma imunidade de grupo. Aí pode passar. Aqui são algumas vacinas que já foram produzidas e provavelmente vocês já tomaram alguma delas. Então, temos a vacina da raiva, cólera, febre tifoide, tuberculose, febre amarela, difteria e tétano. Pode passar. E aqui a gente vai falar sobre os programas de vacinação. Quais são os efeitos do surgimento desses programas? Na imagem a gente tem um folheto de uma das campanhas e elas foram muito importantes para diminuir a incidência de doenças relacionadas
a patógenos, assim como a mortalidade, aumento da expectativa de vida e diminuição de hospitalização. Então, quando a gente fala de vacinar as pessoas contra o coronavírus, esses fatores também tem que ser levados em conta, entendeu? A questão de diminuir a hospitalização, de você dar um aumento da expectativa de vida e diminuir a taxa de infecção. Isso. Pode passar. Bom, gente, agora falando sobre a revolta da vacina, né, que foi um acontecimento histórico aqui no Brasil. Ela aconteceu, né, entre os anos de 1902 e 1906. A cidade aqui do Rio de Janeiro, né, ela era a capital do Brasil e ela passou por uma enorme reforma urbana, com o intuito de transformar a cidade no ideal de um Brasil republicano moderno, visto que ela se caracterizava por grande sujeira e alta disseminação de doenças. Esse processo, ele aconteceu através de políticas de urbanização, que incluíram derrubar cortiços e tirar as populações mais pobres que viviam no centro da cidade, né? Essa intervenção, ela ficou conhecida como Bota Abaixo. Na época, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele trouxe o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista e epidemiologista, que ficou encarregado de controlar a situação de contágio de doenças, como a peste negra, febre amarela e a varíola. Foram tomadas medidas para exterminar os vetores das doenças, né? Só que para a erradicação da varíola seria necessário a vacinação da população. Então, com a criação da Fiocruz, o Oswaldo Cruz, ele implementou a vacinação obrigatória para o combate da varíola, só que sem prestar os esclarecimentos para a população sobre a importância dessa vacinação. E isso provocou grande revolta na população, que foi às ruas manifestar as diversas insatisfações com as medidas autoritárias. Esse conflito ele durou apenas alguns dias, né, por conta da enorme repressão do governo. E aí, como forma de acalmar a população, a obrigatoriedade da vacina ela foi suspensa. Após essa pacificação das pessoas, né, a campanha de vacinação ela foi retomada normalmente, já que um novo surto de varíola em 1908 matou cerca de 6.500 pessoas. E aí, com esse acontecimento histórico, isso serviu para mostrar a importância do conhecimento sobre as vacinas, né? Bem como também mostrar o poder como massa política da população. Pode passar. Sobre as fake news, não é de hoje que elas geram grande impacto na sociedade, né? Mas, afinal, o que são as fake news e por que elas afetam negativamente a atual pandemia e a vacinação da população, né? Fake news é um termo em inglês que foi popularizado nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. E essa expressão significa o compartilhamento em massa de informações que não apresentam nenhum embasamento, ou seja, notícias falsas. E trazendo para o atual cenário da pandemia e as vacinas, há diversas fake news que acredito que alguns de vocês já devem ter até ouvido por aí, como é o caso da recomendação de hidroxicloroquina e ivermectina, né, para o tratamento do coronavírus, sendo que não há comprovações científicas da eficácia desses medicamentos para essa doença. E também existe a fake news do microchip dentro da vacina do Covid-19, né, para controle populacional. Mas essa teoria ela surgiu por conta de um comentário do Bill Gates sobre a possibilidade de aplicar na pele uma espécie de tinta invisível que foi desenvolvida por nanotecnologia
e que tem o objetivo de monitorar as vacinas aplicadas em pacientes e tudo mais, como se fosse mesmo uma carteira de vacinação em nossa pele. Porém, essa teoria ela já foi combatida com dados científicos, né, que não existe essa possibilidade, e, aliás, inclusive, há outras maneiras mais práticas de se rastrear alguém, né, inclusive pelo nosso smartphone mesmo. E, por fim, como último exemplo, eu trouxe a fake news de que as vacinas alteram o DNA humano. Mas, como já foi dito, as vacinas elas consistem na inserção de uma pequena parte do material genético viral, produzindo uma resposta imune no organismo. E como esse material genético ele não é introduzido no núcleo celular do paciente, não há possibilidade de alterar o genoma humano. E, portanto, as vacinas elas apenas condicionam o sistema imune a reconhecer o patógeno que causa a infecção e combatê-lo rapidamente, né? E, bom, para finalizar a minha fala, eu gostaria de terminar explicando, né, que toda vacina distribuída para a população, ela antes é avaliada por uma série de fatores e precisam ser aprovadas por órgãos reguladores, que no Brasil essa função ela cabe à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, garantindo assim a sua eficácia e sua segurança. E, bom, agora a Vicky vai falar um pouquinho sobre a importância das vacinas. Bom, gente, falando um pouco sobre a importância das vacinas, primeiramente eu queria falar do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e ele é uma importante ferramenta no controle de doenças transmissíveis que podem ser prevenidas através da vacinação. Para ter um bom resultado no PNI, né, no controle dessas doenças, é necessária uma combinação de uma série de fatores, como a vacinação básica e de rotina, campanhas de vacinação periódicas e a vigilância epidemiológica. O planejamento da vacinação ele é muito importante porque ele favorece a imunidade coletiva. E isso reduz o número de pessoas suscetíveis a infecções e também o número de infectados, diminuindo também a probabilidade de transmissão dessa infecção. Após a adoção desse planejamento de imunização específica, muitas doenças que afetam o mundo todo nas últimas décadas estão sob controle, como é o caso da poliomielite, do sarampo e da varíola. A vacinação básica, ela é implementada atualmente, ela foi capaz de conter consideravelmente os índices de doenças que antes eram responsáveis por centenas de mortes no mundo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, de 2 a 3 milhões de mortes são evitadas por ano com essa prevenção, né? Ao tomar as vacinas. E além de evitar mortes, a vacinação ela também pode impedir sequelas deixadas por algumas doenças. No caso da poliomielite, por exemplo, a possibilidade do desenvolvimento da síndrome da polio, ela existe depois que você é infectado. E essa síndrome, ela conta com sintomas como a fadiga, atrofia muscular, apneia do sono, problemas cognitivos, entre outras coisas. Aliás, eu gostaríamos de ressaltar que o Brasil ele é pioneiro e ele é um exemplo quando o assunto é distribuição de vacinas e a produção delas, né, a imunização populacional. E o Brasil sempre possuiu altas taxas de vacinação em comparação com o restante do mundo. No entanto, desde 2016, esse índice ele vem caindo devido à falta de conscientização da população e aos programas de vacinação ruins, né, que foram elaborados desde então pelo governo. A causa disso também está relacionada com a falta de conscientização da população. A causa disso também está relacionada com a falta de informação, e a má comunicação dos diversos propagadores de informação, dos veículos, né, de mídia, já que muitas vezes o conhecimento sobre as vacinas não é passado corretamente, e também existem as fake news, né, como a Gabi falou anteriormente. Outro ponto importante é que os médicos, né, são figuras importantes, né, são grandes exemplos de formadores de opiniões. E quando se trata da criação, produção e utilização das vacinas. E por isso, é de extrema importância que esses profissionais passem a informação de maneira correta, né, além de todos os outros profissionais desse meio. Mas, em especial, os médicos, né, têm um grande apelo, assim, como uma fonte mesmo confiável, né, que a gente sempre pensa que é confiável, mas ultimamente a gente está vendo que não é bem assim. Além disso, a gente pode citar também que hoje a internet ela é um grande aliado para a propagação de notícias e conhecimento sobre esse assunto, além de elas atuarem também no combate às fake news.
Um exemplo do uso da internet como aliado na comunicação é que durante essa pandemia, né, a pandemia de SARS-CoV-2, observou-se diversas campanhas de conscientização feitas na internet com a intenção de informar a população sobre essa doença, sobre as suas formas de contágio e como evitar esse contágio. Grande parte dessas campanhas, elas vinham, né, assinaladas, assim, com as hashtags. As hashtags, para quem não sabe, são um mecanismo utilizado para colocar as publicações em destaque, né, numa rede social. E foi usado principalmente as hashtags Fique em Casa e a hashtag Coronavírus. Elas estão entre as mais utilizadas no Brasil no ano de 2020. Apesar dos benefícios descritos, né, da vacina, ela ainda é um tema que divide muitas opiniões, tanto positivas quanto negativas. Mas a gente não pode negar a importância, né, a evolução das vacinas, a importância delas no decorrer da nossa história, e também notar que cada vez mais investimentos para produções mais rápidas e avanços tecnológicos têm acontecido no setor, e isso pode propiciar para a gente, né, pode fornecer para a gente uma maior segurança e uma maior eficácia também das vacinas. Mesmo assim, ainda há uma parcela da população que coloca em dúvida esses benefícios, né? E esse foi o fim da nossa apresentação. A gente elaborou um Kahoot, acho que vocês conhecem já essa ferramenta, e acredito que a Fran vai apresentar. Mas só para finalizar, muito obrigada pela participação de vocês. E fiquem em casa, lavem as mãos, não promovam aglomerações, tudo isso que está aí no slide, galera. Gente, também, só para complementar aqui, a Ana Carolina teve uma dúvida, né, com relação ao ciclo do SARS-CoV. E assim, para não deixar ninguém confuso, porque na hora a gente está meio nervoso, né? E para não deixar ninguém confuso, o ciclo lítico e o lisogênico, eles são ciclos de bacteriófagos. No caso, o SARS-CoV, que é da família coronavírus, o método de entrada dele é a mesma forma de replicação. Então, daí, o método de entrada é por fusão de membrana, como eu havia falado na apresentação, e também por endocitose, que é através da fagocitose. Então, só para não deixar ninguém confuso, eu retiro o que eu tinha dito, né, do ciclo lítico, porque ele não vai fundir a membrana da célula quando ele for sair da célula. Ele só simplesmente sai através de fagocitose também. Então, o ciclo, ele não entra em contato com o material genético da célula, né? Mas ele também não rompe essa membrana. Então, por isso que a forma de ciclo do SARS-CoV é a endocitose, né? Especificamente a fagocitose, e a fusão por membrana. Desculpa, gente, foi mal, a gente fica meio nervoso assim. Eu vou apresentar o Kahoot e, assim, eu vou passar o link para vocês. Cliquem nesse link que eu acabei de mandar, e aí ele vai pedir um código. E aí vocês colocam esse código que está no chat, é o 4839726. Porque daí a gente vai fazer uma brincadeirinha, são perguntas relacionadas à apresentação, e aí eu vou apresentando aqui para vocês também. Gente, eu queria deixar uma sugestão de um vídeo muito legal, que é uma animação sobre imunologia. Aí quem tiver interesse sobre o tema, depois assiste. É bem legal. Isso, Júlia, depois você põe ele no chat também, para deixar para o pessoal salvar. Eu vou colocar. Se a gente tiver tempo ainda, dá para apresentar aqui também. Depois do Kahoot, no caso.
daí, gente, eu vou deixar o meu microfone aberto. Qualquer barulho, vocês me desculpem, tá? Mas aí é para ir acompanhando aqui. Ítalo, se você puder entrar também, daí você vai me falando qualquer coisa, se der algum erro, porque, né? Tá, pode deixar para eu entrar, sim. Obrigada. Aí tem como você ler a pergunta, porque eu não sei se vai aparecer por celular, não sei se vai aparecer a pergunta, às vezes só aparece para colocar a cor. Ah, não, então, eu mexi na configuração e aí vai aparecer a pergunta. Bom, tudo tende a crer que vai aparecer, mas é por isso que eu estou apresentando aqui, porque vai aparecer na minha tela, de qualquer forma, daí vocês puderem entrar no Meet para dar uma olhada, mas eu habilitei para aparecer a pergunta para vocês também, tá bom? Tá bom. Doutora, Oi. então eu vou participar do jogo, só que eu vou ir colocando as respostas erradas, tá? Para não ser injusto com o Não, tudo pessoal. bem. Não, tudo bem. É só para eu poder acompanhar mesmo nessa tudo Não, certo. Ao sim, invés sim. de colocar a resposta errada, não responde, porque aí quando passa o tempo dá como errado, mas aí você não coloca nenhuma. É verdade, pode ser também. É que, tipo, se eu não colocar nenhuma, daí talvez o Kahoot ele fica rodando o tempo até todos responderem, será que não? Mas eu posso finalizar quando ver que todo mundo já respondeu, tipo, até o momento são 4, né? Daí dá para eu ver 4 pessoas já responderam, aí eu finalizo a questão, Ah, beleza, então. tá? Certo. Será que mais alguém vai acessar? Será que tá com alguma dificuldade aí? Gente, por favor, falem. Se alguém tiver tendo alguma dificuldade para entrar, coloca no chat aí. Eu vou ver a lista aqui de pessoas, para ver quem que é aluno do cursinho aqui. Tá. Está todos aqui já. Gente, eu acho que é só a Camila que não entrou. Tá faltando a Camila. Você vai participar, Camila? Ela está tentando entrar. Ah, tudo bem. A gente espera. Posso iniciar, então? Vai lá. Ok. Eu acho que a Ana voltou. Ah, que bom. Ah, eu acho que eu saí. Caiu. Ai, tenta voltar, porque ele normalmente conecta. Qual a proteína que mais caracteriza o SARS-CoV-2, coronavírus? A membrana, nucleocapsídeo, envelope ou spike? Quem caiu conseguiu voltar? Sim, a Ana já voltou. Ah, tá. Tá dando que meu nome já tá sendo usado. É que sumiu aqui o jogo no meu celular. Não, pode pôr outro, então, não tem problema. Ai, parabéns, todo mundo acertou.
Aí as pontuações. Para o próximo. O vírus se dispersa através das gotículas de saliva liberadas ao tossir, espirrar, falar e podem se aderir às mãos. É verdadeiro ou falso? Acho que todo mundo já respondeu, né? Entrei como Carolina, tá bom? Tá, aqui. Parabéns, todo mundo acertou. Próxima. As pontuações. Qual opção abaixo não apresenta relação entre a vacinação e imunologia? Nenhuma das anteriores. Todas as respostas, na verdade, todas as opções abaixo, elas têm relação com vacinação e imunologia, que são antígenos, anticorpo e resposta imunológica. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Verdadeiro ou falso? Parabéns, todo mundo acertou. E aí, nesse caso, sim, entra o ciclo lítico e o lisogênico, tá bom? Qual enzima presente na superfície da membrana reconhece e permite a entrada do SARS-CoV-2 na célula? ACE2, a proteína spike, a TMPRSS2 ou a catepsina? Nessa, a enzima que está presente na superfície da membrana do hospedeiro é a ACE2, que seria a resposta correta. Uma boa definição para a resposta imunológica adaptativa é a formação de células de memória. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Parabéns, todo mundo acertou. Quais organismos os vírus podem parasitar? Células animais, vegetais, bactérias e fungos ou todas as alternativas? Parabéns, todas as alternativas, porque independente de qual célula seja, os vírus, eles se adaptam não, né? Eles evoluíram para parasitar diferentes tipos de células. Acabou o nosso questionáriozinho. Em terceiro lugar ficou a Sofia, em segundo a Camila, em primeiro lugar, parabéns, Naliane. Pessoal, parabéns, vocês estão afiados, hein? Estão mesmo. E assim, é só um joguinho só para a gente fixar algumas coisas e alguns detalhes, mas assim, não, de forma alguma é para medir
ou competir, tá? É só para confirmar mesmo o que todo mundo entendeu. E vocês têm alguma dúvida com o restante das apresentações ou das questões? Tem alguma coisa que ficou em aberto? Podem perguntar, pessoal, fiquem à vontade. Enquanto ninguém pergunta, quando vocês estavam falando sobre as variantes, né, que vocês falaram da variante da China, da Índia. Eu lembro que eu vi uma notícia, agora à tarde já, que essa variante da Índia já sofreu uma nova mutação, que é ainda muito mais transmissível, e, tipo, é uma mutação da mutação. Então, olha a importância da vacinação, né? A gente poder evitar essas mutações do vírus, né? Eu vi que a Sofia fez uma pergunta aqui. Qual a diferença dos testes de pessoas não vacinadas e pessoas que já foram vacinadas? Eu não entendi exatamente, por exemplo, e quais testes? Aquele que eu estava falando, de PCR, testes sorológicos? Bom, no caso, se a pessoa não tiver infectada, bom, do PCR que detecta, né, o material genético do vírus, não teria diferença. Em teste sorológico também acredito que não. Talvez, né, acho que não tem diferença, não. Eu tô pensando agora se pode ter alguma, mas Eu acho que não. É que assim, você pode até fazer o teste de Covid depois de ter sido vacinada. Daí, o que acontece? Eles vão verificar os anticorpos. Vamos supor, você tomou a vacina hoje. Tem um prazo para o seu organismo gerar os anticorpos para essa infecção. E aí, bom, pelas informações que eu vi, é cerca de 15 dias. Se você fizer um teste, daí o sorológico, em 15 dias, vai ser identificado que você já tem anticorpos para essa vacina, para essa infecção contra o SARS-CoV. Porque esse teste sorológico, ele vai medir se você tem os anticorpos ou não para aquela doença. O PCR não faz muito sentido, porque como você vai estar com um anticorpo, e o PCR, ele identifica epítopos, que são pequenas partes do vírus, pequenas partes desse DNA do vírus, eles não vão identificar essa parte. Então, por isso que para a pessoa que foi vacinada, ela teria que fazer o teste sorológico para ver se realmente ela já tem a quantidade de antígenos que o corpo dela gerou. E muito obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Bom, eu creio que não tem mais dúvida. Opa, pode falar. só para complementar, né? É que no caso de uma pessoa estar vacinada, provavelmente ela não vai ficar doente, né? Então, pensando aqui, não faria nem sentido ela acabar fazendo o teste, né? Porque ela não teria sintomas, no caso. O teste ali de sorológico, que detecta, né, os anticorpos. Mas no caso, sim, né? A pessoa pode ficar doente e ter sintomas mais leves, mas aí vai ser parecido, né? Com o que a Franciele falou.
Não, então, eu estava até pensando assim, e essa questão dos testes e da vacina é muito importante, porque o teste de PCR, ele é exigido, vamos supor, você vai fazer alguma viagem ou algum show, ele é exigido para as pessoas, porque vai comprovar que você não está carregando o material genético do vírus, né? Então, o teste de PCR seria para a pessoa que está com a infecção. Já nos outros testes que são os sorológicos, ele não tem isso, porque você só vai medir os antígenos, e você vai ter o antígeno porque você tomou a vacina. Então, assim, é mais para, sei lá, se você ter certeza, assim, eu tomei a vacina, eu quero ter certeza se o meu organismo já gerou os anticorpos. Aí você faz esse teste, e aí tudo bem, mas, ou até por uma questão de dúvidas, enfim. Mas ele não vai medir precisamente se você foi infectado ou não. Isso também tem um prazo, porque até os anticorpos, eles somem da corrente sanguínea depois de um tempo. Então, quando a infecção for combatida, ele vai permanecer ali e depois ele vai passar. Os anticorpos não estarão mais na corrente sanguínea, eles só vão voltar quando ocorrer uma nova infecção. Perfeito, Pra. Tem mais uma dúvida aí. A Sofia. Deixa eu ver. Tá. Acho que é a Pra responder agora, né? Não, então. A pessoa ela só. É porque, assim, as vacinas que estão sendo comercializadas hoje, elas são por 2 doses. Tem uma que é uma dose única, mas, assim, são 2 doses. Então, você não vai estar completamente protegido com uma dose só. Pode ser que ocorra essa infecção, só que vai ser uma versão muito mais leve da doença. Então, assim, você pode transmitir, mas isso depende da carga viral que vai ter na sua corrente sanguínea. E, normalmente, a carga... Desculpa, nem é na corrente sanguínea, é no seu trato respiratório. E, normalmente, quando você já tem esses anticorpos, a resposta do sistema imune é muito mais rápida. Então, não dá tempo da carga viral ser grande o suficiente para você transmitir. Por isso que é importante as 2 doses, porque daí o seu sistema fica muito mais eficiente para combater assim que você tem contato com o vírus. Então, assim, você só vai transmitir se realmente a carga viral for muito alta. E coisa que não acontece quando você toma a vacina. Mas só lembrando da transmissão, que não é a principal forma de transmissão, né? Mas você pode acabar transmitindo sem estar infectado, né? Por exemplo, você passou por um lugar, sua roupa tá suja, e depois você acabou encontrando com outra pessoa, essa pessoa não estava imunizada e acabou ficando doente, né? Tem essa forma, não é a principal, mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu acho que é uma outra coisa, só complementando com que a Fran e o Vinícius falaram, né? Acho que é importante a gente salientar, né, que as vacinas que a gente tem hoje, né, nenhuma delas, ela possui 100% de eficácia, né? Ela possui uma alta taxa de eficácia, mas mesmo assim, por isso a importância da gente continuar se cuidando, né? Porque mesmo que a gente tomar a vacina, ainda existe uma pequena possibilidade, né, mas ainda existe, da gente ser infectado pelo vírus. Eu vi aqui as perguntas do chat. Então, a questão do ciclo. Sim, o coronavírus, ele é diferente dos que foram apresentados. Porque ele tem aqueles negócios que parecem espinhos, são a proteína spike. Então, no caso do ciclo do SARS-CoV, como eu falei, o de fagocitose, né, que é endocitose, e o fusão de membrana. Porque com esses espinhos, essas espículas, ele consegue acessar
o interior da célula e aí começa a replicação do material genético dele. E já com relação à pergunta, desculpa, Nalani, eu acho que, desculpa, eu não sei falar o seu nome, mas eu acho que é Naliane. Eu fui clara? Pode perguntar. Então, assim, quando não tem aqueles negocinhos tipo espinhos, ele se caracteriza nesses dois ciclos, o lítico e o outro é lisogênico, né? Isso, mas na verdade, todos. Então, assim, não só quando tem esse espinho faz com que o coronavírus não tenha esse ciclo lítico e lisogênico, porque ele não é um bacteriófago, ele não é uma célula, não é um... Eu chamo de organismo, mas ele não é um organismo feito para infectar bactérias. E por isso que ele não tem esse ciclo lítico e lisogênico. Tem outros tipos de vírus e tem outro tipo de replicação. Deixa eu só confirmar aqui, tem outras formas de replicação, né, que aí seria por injeção, tem o retrovírus, que faz a transcriptase reversa, e tem uma outra endocitose induzida. Então, assim, é o tipo de vírus que vai falar qual é o tipo de infecção, qual é o tipo de ciclo que ele vai ter na célula. No caso, esse lítico e lisogênico, eles são específicos para vírus que infectam bactérias. Entendeu? Ficou mais claro agora? Tá, que bom. E sobre as vacinas, alguém quer responder? Vi? Bom, eu imagino que tenha mais de um motivo, né? E eu não vou saber, eu acho que eu não vou saber todos. Mas, por exemplo, as vacinas, a gente tem aí 3 vacinas, né? A Coronavac, a da Pfizer e a AstraZeneca, né? E elas têm diferentes formas, né? Uma delas é o vírus enfraquecido, o outro é uma parte do RNA dele. E isso faz com que, por isso, né? Elas acabam, como que eu vou dizer, o sistema... Nossa, me fugiu aqui. O sistema adaptativo, ele vai reconhecer diferentes partes, digamos assim, do vírus. Isso vai gerar diferentes... Como é que fala? Diferentes... Respostas imunológicas? Isso, diferentes eficácias, né? E, por exemplo, quando tem variante, quando tem muita mutação, por exemplo, às vezes a vacina, mesmo que o vírus tenha algumas mutações, a vacina, ela tá ali, ela faz com que o seu sistema reconheça uma parte do vírus que é muito difícil de ter uma mutação. Tem isso também, né? Algumas partes são mais fáceis de sofrer mutação do RNA, do vírus de DNA, enfim. E isso também pode gerar diferente eficácia. Eu deixo aqui até como recomendação aquela série da Netflix, que é Pandemia o nome. Como é que eu quase esqueci o nome? Pandemia. E ela fala de produção de vacina contra a gripe, né? A gripe, ela tem uma taxa de mutação muito alta, por isso que a gente tem que estar sempre tomando vacina da gripe. E eles mostram que eles estão tentando fazer uma vacina que ela atinja uma parte, eu não lembro se é alguma proteína ou se é uma parte do DNA, que ela é muito difícil de mutar. Então, se conseguir fazer uma vacina dessa forma, ela vai ser bem eficiente e dependente, mesmo que o vírus fique mutando, essa parte vai ou não vai mudar ou vai ficar parecida. E aí ela vai continuar tendo eficácia. Aline, só vou ressaltar aqui. Não tem necessariamente isso de uma vacina ela ser mais... Na verdade, tem, de ser mais eficaz, mas não mais ou menos confiante. Não, na verdade, confiáveis, desculpa. Porque, assim, nesse caso, ambas passaram por um processo de avaliação, então todas têm a tendência a te deixar mais imune, mais protegido contra uma infecção. O que o Vinícius falou está muito certo. O processo que os laboratórios fazem para a produção de uma vacina, eles são diferentes. Por isso que algumas vacinas, elas têm mais efeitos colaterais do que outras.
mas isso não necessariamente vai impactar na resposta que o sistema vai ter quando houver o contato com aquele vírus. Então, assim, ambas são confiáveis, o processo de fabricação é diferente, porque são estudos diferentes, como o Vinícius falou. Umas utilizam apenas... vai ser difícil explicar isso, mas tipo, eles pegam um envelope qualquer e colocam uma parte específica do vírus. Mas esse envelope não quer dizer que seja o vírus em si. Às vezes é só um envelope mesmo para o sistema identificar aquilo como uma parte do vírus e ele se proteger. E em outros casos, eles já utilizam um vírus inativo. Então, eles tiram uma parte do RNA daquele vírus, que é o que eles pretendem fazer esse processo de imunização, para que ele não gere uma doença grave em você. Então, assim, são só processos de fabricação diferentes, mas ambos passam por um passo a passo para ser confiável. Então, no geral, todas te protegem, só que tem isso de a eficácia é se você pode gerar ou não uma doença grave. A da Pfizer, se eu não me engano, é a que dá uma eficácia maior no sentido de, a cada 100 pessoas que tomam a vacina, 97 estão livres de uma doença grave. Então, já tem outras, que eu não sei, eu lembro da Pfizer, que eu não lembro das outras, mas assim, tem uma porcentagem menor, só que depende muito também de quem está sendo imunizado. Cada organismo é diferente, então vai responder de uma forma diferente. Pessoas com comorbidades podem ser que tenham mais propensão a desenvolver uma forma grave, então é por isso que elas são vacinadas primeiro, porque daí essa propensão a desenvolver uma doença grave vai diminuir. Isso. Espero que tenha contribuído aí. Não, perfeitamente. É que a gente tá numa época tão, bombardeado de notícias falsas, que a gente fica até meio confuso. Mas obrigado pela explicação. Imagina, que isso. Eu espero que as outras apresentações também, elas sejam bem eficazes, assim, no sentido de conseguir passar um pouquinho de informação mais certa para vocês, porque realmente é muita informação, eu fico perdida de vez em quando, eu acho que os meus colegas também podem dizer isso, porque é muita informação. A gente fez o trabalho de imunologia e não tinha ainda a variante da Índia, e hoje é uma das mais perigosas, e a gente não tinha visto essa parte da variante da Índia. Então, assim, as informações mudam com muita frequência, mas qualquer dúvida, vocês podem mandar aí para o Ítalo ou para qualquer pessoa do cursinho que eles vão esclarecer, e é isso. Gente, só fazendo um adendo sobre a produção de vacinas, eu acho que é da AstraZeneca, que é aquela que dá mais reações, né? Tipo, reações mais fortes nas pessoas. Se eu não me engano, essa vacina, ela é utilizada um vírus de chimpanzé, um vírus que causa gripe em chimpanzé, mas não causa nada em humanos, é ineficiente em humanos. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam esse vírus de chimpanzé e inserem nesse vírus aquelas proteína spike, que é aquilo que a gente chama de espinho, sabe, do coronavírus. Então, com esse vírus do chimpanzé, junto com a proteína spike do coronavírus, eles produzem a vacina, e quando aplicam a vacina na pessoa, o corpo, ele reconhece aquelas proteínas como estranha, e vai desencadear reações, febre, dor de cabeça, para combater essa nova ameaça. Mas, porque muita gente tem medo, fala assim, é o vírus que está sendo aplicado no meu corpo, por isso que está dando essa reação, mas não. Tipo, é só uma parte do vírus que não vai causar nada na pessoa, né? Só aquela proteína spike. Então, é interessante a gente buscar essas informações, né? Até para combater essas muitas fake news que vem surgindo por aí, né? Sobre as vacinas, e que fazem com que as pessoas dê preferência para uma vacina do que para outra, né? Eu estava vendo uma reportagem,
assim, tipo, várias pessoas na fila de um posto para tomar vacina e elas queriam da Pfizer. Daí, depois sai um agente de saúde e fala assim, gente, acabou a vacina da Pfizer, agora tem só outra. E várias pessoas saíram da fila, então elas estão dando preferência para uma vacina do que para outra, sendo que todas as vacinas, elas são eficazes, né? Então, o que o Ministério da Saúde recomenda é a gente tomar a vacina que tiver disponível, porque todas são eficazes, né? Não tem essa de uma vacina vai te proteger menos do que outra, né? Então, é interessante a gente buscar essas informações, né? Eu acho engraçado que nunca foi pauta saber qual que era o fabricante de vacina. E agora, não. Eu vou tomar só da Pfizer, porque dá muito efeito colateral a outra. E aquela questão também, né? Todas as vacinas podem ocasionar sintomas. Todas. E aí só agora veio um pauta, isso. Agora o resto, as outras vacinas não causam problema nenhum. Todo mundo fica super bem. É estranho isso, né? Inclusive a do tétano, né? Que causa mó dor no braço e Então, todo mundo fica de boa. Da gripe, todo mundo fica com gripe depois, fica ruim de cama. Mas agora, porque tomou da Coronavac, da AstraZeneca, não. Passei muito mal, não vou tomar a segunda dose. Não sei, não tenho muita paciência, não. É engraçado que ninguém questiona, né? Tipo, qual laboratório que produziu a vacina, por exemplo, do tétano ou da poliomielite? A pessoa só vai lá e toma e pronto, né? Ninguém fica questionando qual laboratório que produziu, né? Exatamente. Agora parece que tá uma onda das pessoas não quererem tomar a segunda dose. Porque a primeira deu efeito, né? Deu efeito de, fiquei de cama, tive febre. Mas isso é normal, gente. Vai dar reação mesmo. É o seu corpo combatendo algo para produzir anticorpo. Vai dar reação. E assim, eu acho muito importante esse espaço de conversa, porque assim, é o que a gente tem com a comunidade daqui. Então, divulgar essas informações é importante, sabe? Conversar sobre isso, explicar por que uma vacina não é mais confiável do que outra, só porque dá mais ou menos efeito colateral. Bom, eu particularmente falando, sou doida para tomar vacina e, tipo, mano, tem gente recusando, não tem problema, pode dar para mim, eu quero. Então, assim, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, sim. E sim, a segunda dose é super importante, porque ela garante que você está imune. E, assim, vamos lá, tem a da Janssen, se eu não me engano, que é uma dose só. Só que a carga que ele carrega é muito maior. Então, assim, você vai querer tomar 2 vacinas de uma vez? Não sei, depende. Então, tudo tem que ser muito conversado e, de fato, isso de laboratório não faz sentido, porque, nossa, quem me dera poder sair sem me preocupar se a outra pessoa está contaminada. E isso não tem coisa no mundo que vá garantir. E, sinceramente, eu fiquei bastante longe dos meus pais na pandemia. E, gente, se tivesse uma vacina, qualquer vacina na testa, eu tô tomando, porque é isso, sabe? O desejo de estar ali, de voltar ao que a gente vivia antes, é muito forte, é muito grande. Então, é importante conversar sobre vacina, sobre vírus, sobre transmissão e sobre fake news, porque tem muita por aí. E, assim, se a gente não tem a vacina da Pfizer para todo mundo, é porque o nosso presidente não quis comprar. Então, né, paciência, só não votem nele na próxima eleição que tá tudo certo. Ai, você falou isso agora, eu lembrei daquele vídeo. Vocês assistiram o vídeo, né, da Pfizer? Gente, é muito engraçado. Ai, quem não assistiu, assista. Muito engraçado. Eu agora descobri que esse vídeo é cringe. Quem ri desse vídeo é cringe, ou seja, brega. Eu tô chocada, porque... Ai, gente, esse negócio de cringe me deixou muito chateada. Eu esfregar na cara dos outros que os outros é velho.
chato. Ai, eu Agora- descobri isso aí essa semana também. Achei um Agora tudo negócio. é cringe. É. Tudo. São as novas denominações que vão surgindo, né? Agora estão inventando briga de geração, né? Eu não sabia disso. Que a gente tava Então. brigando com a próxima geração. Eu nem sabia que eu tava em Pois é, nossa. toda hora. Toda hora eu vejo uma matéria da Globo falando isso aqui é crítica. Eu falei, meu, o que é isso, mano? Briga de milênio, geração Z, não sei nem qual que eu sou. Olha, eu descobri hoje que eu sou millennial e eu sou geração Z. Que geração Z é até 94, não, Y. E aí vem a geração Z, que é de 95 para frente, se eu não me engano. Eu falei, gente, eu chamava as pessoas mais novas de millennials e eu sou millennial. Então, né, me lasquei com isso. Nem para pesquisar isso direito, eu não sei. Mas, enfim, vai, a gente realmente foi longe agora. Acho que é isso, né, gente? Vocês querem deixar de recomendação os vídeos da integradora? Acho que seria É legal. verdade. Tem vários vídeos das integradoras que foram feitos no canal do YouTube. Tem todos os temas, e aí se vocês quiserem dar para vocês assistirem, e aí pode surgir dúvidas, aí vocês entram em contato com o Ítalo. Alguém tem um link aí? Eu não tenho. Eu já ia falar isso agora também, porque eu ia explicar para eles que, assim, a integradora, ela tem duas partes, que é a parte da escrita, e quando a gente era no presencial, era a parte da escrita e a parte do debate, né? Então, a gente escrevia lá um texto de 30 páginas, aliás, 20 páginas sem contar referência, né? Tipo, o texto em si são 20 páginas. E a segunda parte era um debate entre grupos, que a gente fazia na sala de aula. Mas, por conta da pandemia, esse ano, a gente teve a parte que é a primeira parte, e a segunda parte ficou para a gente fazer um vídeo. Um vídeo de cerca de 10 minutos, e esses vídeos que a gente fez tá no YouTube, no YouTube lá acho que da coordenação de curso. Acho que o Vinícius já mandou para vocês aí, mas depois eu mando no grupo lá do cursinho também, o link do YouTube da coordenação, que lá vai ter todos os vídeos de todos os trabalhos, inclusive esses que foram apresentados hoje, né? Então, daqui a pouco eu mando para vocês lá no grupo do cursinho. Eu acho que não tem o da vacina, né? A gente apresentou hoje aqui 3 integradoras, da vacina, imunologia e dos vírus. E tem do vírus e da imunologia, mas da vacina não tem. Acho que tá faltando tá faltando da vacina. Lá, né? Mas tá muito legal, tanto da imunologia quanto do vírus, gente. E os outros, Verdade, tem spoiler pra vocês, né? Que vocês vão ter aí na apresentação dos outros. Já tem spoiler lá. O mês que vem, a gente volta com a apresentação das integradoras, só que daí com um tema mais referente à questão ambiental. Então, tem o meu grupo que vai apresentar sobre o impacto da pandemia no equilíbrio dos ecossistemas. Daí tem outro grupo que vai apresentar sobre o impacto da pandemia na fauna, e acho que mais 1 ou 2 grupos também com questões ambientais. Então, a gente não percam. A gente vai definir a data ainda, né? Mas aí a gente manda para vocês lá no grupo. Então, gente, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida para fazer? Para colocar aqui? Eu acho que não, né? Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, tanto dos alunos do cursinho quanto do pessoal da faculdade, que a gente está de férias, né, e no período de férias a gente quer descansar um pouco, mas vocês se comprometeram em estar aqui apresentando o trabalho, montaram uma apresentação muito legal. Então, eu queria parabenizar todos vocês e agradeço pela participação também. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu também, que participou com a gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Pelos elogios também que eu vi aqui no chat. Muito obrigado. Eu tô me sentindo agora, pronto, super feliz. Eu tô muito me sentindo. Muito obrigada, gente, é sério. Boa noite para todos e bom fim de semana. Obrigada, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente.